Muito bem, depois da previsão do tempo para esta sexta-feira, a gente vai falar de cultura, vai falar de arte, porque temos aí mais de 10 horas de cultura, de arte, é o que está prevendo aí a 10ª edição da Mostra de Repertório da Companhia de Teatro Haribol. O evento faz parte do calendário das artes cênicas aqui da capital há mais de 10 anos, reconhecida nacionalmente pelo seu trabalho artístico há 22 anos. A companhia traz no seu portfólio mensagens de paz, de fraternidade, reflexão e também muito bom humor. E o nosso entrevistado de hoje é o diretor da mostra, o Luiz Carlos Preto, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Cris. Feliz de estar aqui pessoalmente, depois de 2 anos, né? Celebrando esse retorno do nosso grande evento anual de arte e espiritualidade. Pois então, a gente sempre, quando conversa com os artistas, né, com os diretores, a gente sempre comenta desse período tão difícil, tão desafiador que foi para a classe artística, para quem é da área da cultura, né, passar por esses últimos 2 anos sem poder estar no palco, sem poder olhar no olho do público, né? E imagino que vocês agora vão ter esse gostinho de volta, então. Sim, é um recomeçar, né? Tivemos que nos adaptar, foram 2 anos para não deixar a chama se apagar, nos adaptando, fazendo lives, tudo por intermédio de live, curso, palestras e apresentações online, onde o maior desafio, acho que de todo artista, incluindo o músico, né? A gente se apresentar e não ter o retorno do público, não ter o aplauso, não ouvir a reação dele, não saber se ele achou engraçado ou não a piada. Enfim, voltamos, sei lá, como se fosse nos anos 50, 60, que o pessoal fazia as novelas ao vivo, né? Então, é muito bom estar retornando. Bom, e vocês estão retomando o palco, os espetáculos, com uma programação de mais de 10 horas, então, envolvendo mais de 100 artistas. Há quanto tempo vocês estão organizando? A nossa companhia, ela iniciou em 2000, a Companhia Haribol de Teatro, e em 2010 nós resolvemos fazer uma mostra com os espetáculos que até então a gente tinha produzido, que eram uns 3 ou 4. A gente pensou, vamos fazer um final de semana com os nossos principais espetáculos, porque às vezes o público sempre pede, olha, eu queria assistir aquela peça, por que não está mais em cartaz? Só que aí, Cris, para nossa grande surpresa, o evento não se tornou mais nosso, só da nossa companhia Haribol. Então, nós começamos a convidar outros grupos que também faziam arte espírita, tanto nas casas espíritas, com grupos de jovens, com grupos de pais, como outros grupos profissionais de teatro que tinham a temática espírita como uma motivação do seu trabalho. Então, nesses 10 anos, só foi crescendo o evento, os nossos espetáculos, os nossos filhos foram crescendo, fomos tendo outros filhos, outros espetáculos novos, e até espetáculos do Rio de Janeiro também começaram a fazer parte do nosso evento, espetáculos com Renato Prieto, o André Luiz do filme Nosso Lar, que vem em várias edições, espetáculos dos amigos da Companhia Amigos da Luz, do Rio de Janeiro também, e, enfim, tornou-se o nosso Porto Alegre em cena espírita, é a Mostra Haribol de Teatro. Que coisa maravilhosa! E até antes de eu perguntar quem é que vai participar junto com vocês, te pedi, Preto, para contar para os nossos telespectadores que porventura não conheçam a Haribol, desse trabalho incrível que vocês fazem de ter ali o teatro e a doutrina espírita juntos, né? E com humor, né? Porque eu já tive a felicidade de assistir aos espetáculos da Haribol e sei que a gente ri e ri muito. E tem a mensagem fraterna por trás, o que é sensacional. Sim, o nosso trabalho, ele
Ele iniciou no Instituto Espírita Dias da Cruz, lá na Zenha, esquina com a Avenida Ipiranga, em 1993, e até hoje é a casa que apoia os nossos ensaios, as nossas mostras, os nossos espetáculos. Então nós saímos do movimento espírita, onde nós sempre nos apresentamos em congressos, encontros, até que em 2000, eu como já era artista profissional, eu pensei, puxa, por que não, né, investir um pouco mais em técnica, em qualidade, em estudo e passar a ser uma companhia de teatro que fosse uma referência na arte espírita no Rio Grande do Sul. Pois nós temos vários grupos de arte espírita espalhados pelo nosso estado, mas a grande maioria se concentra ainda nas casas espíritas, no movimento espírita. Mas nós não, a partir de 2010 a gente colocou, digamos assim, a nossa luz, né, acima da mesa, né, para que pudesse iluminar a maioria das pessoas e, como você falou, de uma forma que todas as pessoas possam assistir, gostar, curtir, não de uma forma que a gente queira doutrinar alguém ou dizer para alguém, olha, essa é a verdade. E sim, principalmente trazer uma mensagem fraterna de amor, de respeito e de carinho. E acredito que até então estamos sendo bem-sucedidos nisso, porque não só os adeptos à doutrina espírita, as doutrinas espirituais ou os espiritualistas, mas o público geral aprecia o nosso trabalho. E vocês tiveram uma peça que foi no Teatro São Pedro, que eu assisti, eu não recordo exatamente o título, mas que foi a história do Divaldo, que foi uma peça muito bonita, muito linda. E essa peça, depois, vocês seguiram com ela, com reapresentações, né? Sim, foi um espetáculo dirigido pelo Renato Prieto, né? O André Luiz dos filmes Nosso Lar 1 e agora Nosso Lar 2. Foi uma coprodução dele lá do Rio de Janeiro conosco e era o Semeador de Estrelas, né? A vida de Divaldo Franco, e nós passamos por mais de 20 capitais do país, mais de 100 cidades. E agora, felizmente, dentro da programação da mostra, depois de quase 4 anos, vamos poder voltar a contar essa história bonita que teve realmente a sua estreia lá no Teatro São Pedro, inesquecível. E vai estar no festival. Sim. Vai estar, então, na mostra. E, além, então, dos espetáculos da Haribol, quais são os outros grupos que vão estar participando com vocês? Ah, certo. Nós vamos ter os nossos amigos do Grupo NEA, Núcleo Espírita de Artes, lá de Florianópolis. Eles vão apresentar pela primeira vez o espetáculo, né, o Fantasma do Museu, cujo título eu não ouso pronunciar. Tem que fazer biquinho aqui, né? Le Fantôme du Museu. Em francês, hein? Em francês. Eles vão se apresentar no sábado às 18 horas, uma comédia que fala sobre a espiritualidade. Mas antes, às 15 horas, tem o show de música dos nossos grandes amigos Evangelizar e Amar, um grupo que se dedica a músicas fraternais, com mensagens positivas e com uma pegada vibrante, que agrada crianças, adolescentes, adultos. Outros grupos, nós temos uma programação que é muito simpática, é um dos pontos altos da nossa mostra, que é o momento que nós chamamos grupos das casas espíritas, com jovens, com os trabalhadores, e eles apresentam a sua arte, que é teatro, música, dança. Então, domingo, das 9h30 ao meio-dia, é um horário que as pessoas podem ir lá, que vai ser uma apresentação coletiva, né, com os grupos... Grupo Dom, que é de Sapucaia, Grupo Nós, que é de Esteio. Aqui de Porto Alegre tem o Grupo Amaivos, tem a dança com a Roberta Belo, tem meus amigos do Irmãos Ritter, que é humor e espiritismo, Grupo Teatral Perseverança. E eu sempre, desculpa pessoal se eu esquecer de alguém, mas é uma equipe muito bonita que vai fazer o Trio D3, não posso esquecer do Trio D3, que é rock espírita. Ah, que bacana, rock espírita, olha aí. Isto. E deixa eu te perguntar, Preto, esses 2 anos de pandemia, a gente viveu muito, né, em 2 anos, foi um momento muito difícil para todos. E a doutrina espírita, ela sempre trabalha estas questões, né, as questões... dos desafios da vida humana na Terra,
né? E de como trabalhar a dor, a perda, o luto. E muita gente passou por esses desafios, né? E como é que foi para você isso, né? Para quem lida com arte, trabalha esses temas nas peças, como é que foi isso? Como é que mexeu com vocês isso tudo? Na verdade, tudo isso que aconteceu foi para pôr à prova aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente assume para a nossa vida, porque foram muitas perdas ao mesmo tempo, foi muita dor ao mesmo tempo. E por mais que a gente saiba que existe uma ordem nisso tudo, que a vida não se extingue após o corpo físico, né? Mesmo assim é muita dor, é muita dúvida, é muito sofrimento. Então foi complicado, exatamente é o que eu digo, o Pai Maior durante um bom tempo foi nos ensinando, olha, a vida é assim, a vida é assim, a vida é assado. E de repente foi que nem aquele professor que chegou e dizia, ó, prova surpresa. Eu quero ver, prova surpresa, eu quero ver o que vocês aprenderam. Escrevam agora. Escrevam aí. Então, assim, ó, foi um período complicado, que nos exigiu exatamente colocar em prática tudo que a gente aprendeu, e se a gente não aprendeu, voltar a estudar. E uma dessas formas, né, é do nosso grupo, de apresentar para o público que vai assistir... Não que há vida após a morte, e sim que há vida ainda nessa vida, né? Vamos valorizar a nossa vida, vamos recomeçar, vamos ressignificar algumas coisas e ter aquela noção, sim, que aqueles nossos amados que não estão mais conosco, né? Eles simplesmente estão num outro planetinha aí das várias moradas do nosso Pai, e que em breve, né, a gente vai estar todo mundo juntos numa harmonia verdadeira, num mundo melhor, né? Então, foi realmente, para mim foi a questão profissional, pessoal, existencial, mas não fui o único, né? Então, vários de nós, a gente até pode se dizer assim, vencedores depois de tudo que passou, e ter a oportunidade de recomeçar. Então, você também acredita que foi uma espécie de lição, de aprendizado que nos trouxeram? Acredito plenamente, porque como nós acreditamos num Deus justo, num Pai de infinito amor, impossível com um Pai de infinito amor, que é o nosso mal. Então, existe uma lição por trás de tudo isso, e que nós mesmos somos responsáveis, nós na Terra aqui somos responsáveis por muitas vezes a gente tem que estar repetindo de sala ou fazendo a prova de novo, porque a gente não aprendeu a lição. Então, é nisso que acredito, e isso que fez a gente recomeçar. E agora tem que fazer aquela parte que não é tão bacana, que é dos fuxicos e curiosidades. Não... assim, quando teve aí os filmes de grande sucesso, os filmes espíritas, né? Tanto os do Chico Xavier, né? Os do Divaldo, Nosso Lar... as pessoas depois comentaram nas redes sociais, nas notícias, né, os próprios atores, de situações curiosas, interessantes, que aconteciam às vezes nos bastidores, às vezes com elas próprias depois de gravar os filmes, transformações. Eu lembro de um cachorrinho que apareceu, se não me engano foi no Nosso Lar, enfim. E eu queria saber se isso também acontece no trabalho de vocês, nos espetáculos, quando vocês estão montando, se coisas curiosas, interessantes também acontecem. Muito, a partir do momento que a gente está trabalhando com a espiritualidade e com a vibração e o magnetismo das pessoas em volta, da equipe, então muitos fenômenos podem acontecer ali, né? Desde aqueles que a gente se assusta, né? A peça está acontecendo e o público só vê o que está acontecendo bonito na frente, mas lá atrás é uma porta que bateu, uma porta que trancou, é um choro que se ouve, é um estalo, até mesmo
mesmo equipamento levantar sozinho o volume e os técnicos de som de luz ter vontade de sair correndo e se segurar assim. Então, eu estou escrevendo um livro nessa época da pandemia, né? Então me deu um tempinho, eu escrevi um capítulo à parte, assim, de várias curiosidades. Por exemplo, pessoas que vão assistir e que depois a gente vai ver, as pessoas não estavam ali, sabe? Pessoas do mundo espiritual foram lá assistir, pessoas tanto que ainda estão nesse mundo físico, né? Como que vêm de outras localidades, eles vão lá nos assistir, são sensações que a gente tem, cheiro de perfume, não é porque o espírita mesmo, assim como Allan Kardec, né, que codificou, a gente investiga, a gente estuda, a gente não aceita tudo mastigadinho, aconteceu isso, não. A gente vai ver, será que não foi a lâmpada que queimou? A gente vai analisando. Então, cheiro de perfume, e muitos fatos, né? É muita coisa mesmo, algumas divertidas e outras para assustar. E mesmo às vezes quando a equipe não está legal, a gente não chega com harmonia lá para trabalhar, às vezes um está de mal com o outro, como qualquer local de trabalho, aí muitas vezes a espiritualidade puxa o nosso ouvido, puxa a nossa orelha. Peraí, harmonia aí, porque senão a coisa não vai funcionar. Porque a gente está ali prestando um serviço para as pessoas, né? Para o público chegar ali, independente da sua religião ou não religião, as pessoas pagaram o seu ingresso, elas querem se sentir bem, elas querem se sentir em paz. Então, é o que a gente senta ali para fornecer para elas. E o nosso objetivo é sempre que elas saiam ali felizes, né? E se, por exemplo, acontecer de uma mensagenzinha daquela ali poder modificar a vida da pessoa, a gente fica feliz. E temos vários relatos. Lá no interior de Goiás, foi uma turma de jovens, de jovens dessas faculdades assim, pré-vestibulares populares, que ao final uma das meninas chorou no banheiro, a professora foi, aí disse que a menina estava com ideias de suicídio. E quando ela assistiu o nosso espetáculo, ela, não, peraí, sabe? Despertou. Despertou. Então, o nosso trabalho, na verdade, como o próprio Divaldo disse na peça dele, né? É uma promoção de responsabilidade. Então, cada vez que a gente sobe um pouquinho, que a gente tem um pouco mais de atenção da imprensa, ou a gente tem a oportunidade de ir para teatros grandes, a gente não fica tipo, oba, a gente sabe, a nossa responsabilidade aumentou, vamos nos cuidar. Verdade. E você vai reunir esses fatos em um livro, então, que você já começou a escrever. Sim, já está quase prontinho já. E pode dar um spoilerzinho de alguma historinha? Ele vai contar a história de cada espetáculo que a gente montou até hoje e histórias das mostras, né? Mas eu vou contar uma para vocês que existe. Eu não estou autorizado a falar o nome, mas existe um grande diretor de teatro de Porto Alegre, desencarnado, que trabalha conosco, faz parte da nossa equipe, do nosso trabalho. Ele desencarnou ali na metade dos anos 2000 e conheci ele pessoalmente, fiz cursos com ele. Ele até então não curtia muito o meu trabalho, ele gostava de mim, mas ele não curtia muito o meu trabalho, assim, teatro espírita, não sei. Mas, com o passar do tempo, nós descobrimos que ele agora segue na espiritualidade, trabalhando com arte, e quando nós temos apresentações nossas, ele faz parte da nossa equipe espiritual junto. Porque onde nós vamos nos apresentar, sempre tem uma equipe espiritual que vem e fica conosco no ambiente, preparando o ambiente, recebendo as pessoas. E entre eles está esse grande diretor aqui de Porto Alegre, bem renomeado, que espiritualmente nos orienta tecnicamente. Olha que bacana. Bom, então você, Preto, você é médium. Sim. Então existe essa comunicação mediúnica. Sim, claro que não é
o artista espírita, ele incorpora o personagem só em termos de incorporar mesmo o personagem, não na questão literal. Uma vez me perguntaram, né, vocês baixam o santo no teatro? Eu disse, não. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas, na verdade, né, todos nós somos médiuns, né, em maior ou menor grau, mas sim, faz parte da minha... Tem coisas que eu vi que se eu contasse para mim eu não acreditaria, mas como eu vi, né? Que bacana. Bom, e a gente sabe o quanto a arte tem esse papel que você falou de transformar as pessoas, despertar, deixar uma mensagem, alegrar, né? Trazer alegria, e tudo isso vai poder ser conferido então lá no Teatro da Hebraica, no Bonfim, na 10ª Mostra, então, de Teatro Haribol, que é dia 19 e 20 de novembro. Isso, sábado e domingo. Sábado, 15 horas com Evangelizar e Amar, 18 horas com Fantasma no Museu, 20 horas e 30 minutos com Semeador de Estrelas, o musical sobre a vida do Divaldo. No domingo, esse festival com os meus amigos, das 9h30 meio-dia. Às 15 horas tem um espetáculo infantil meu, que está completando 22 anos, que é Nina Menina, um espetáculo com música ao vivo. E às 19 horas tem uma estreia, né, que é chamada Comédias dessa e da Outra Vida, onde eu escrevi textos curtos, são 4 esquetes de 15 minutos, brincando com essa nossa interatividade que nós temos, né, entre encarnados e desencarnados. Tudo de uma forma, um humor leve e que vai trazer lições. Se é para outra vida, não sei, mas com certeza para essa vida é. Muito obrigada, então, Preto, por ter vindo conversar conosco. Parabéns por esse trabalho tão bonito que vocês fazem, né? Por terem também atravessado aí a pandemia. Quem quiser ir lá conferir, então, dia 19 e 20, os ingressos podem ser comprados através do site que está na tela, o Simpla, ou também no local. Vocês também vão ter lá no dia ingressos à venda a R$20. Olha... Barbadinha, R$20, valor de meia entrada para todos, para celebrar o nosso retorno. Maravilha. Obrigada mais uma vez, Preto. A gente vai agora, então, para o intervalo. Convido você para ir junto com a gente nesse intervalinho, mas daqui a pouco a gente está de volta.